Parte 2 do pós-jogo de Inter 2, Santos 1 lá na Vila Belmiro quarta-feira. Fiz de um jeito diferente aqui. Se você não viu no primeiro vídeo, falei mais sobre o Kleber Xavier e por que ele não deve continuar. E agora eu falo especificamente do Neymar e do não só do episódio que aconteceu na Vila, mas também o que o Santos daqui para frente tem que fazer e como que a gente tem que gestionar essa situação toda. Primeira coisa é, que o Neymar está experimentando no Santos hoje é talvez, e com um certo grau de confiabilidade na informação, o maior desafio da carreira dele. Porque o Neymar, fora o lado pessoal, que sempre foi muito criticado e muito atacado, e ele dá muita margem para isso acontecer, dentro de campo, o Neymar nunca fez parte de um elenco tão ruim igual a esse Santos de hoje. O Neymar nunca experimentou uma situação tão porcaria de tabela como essa. O Neymar não sabe viver pressão por falta de resultado. A pressão que o Neymar está acostumado a receber na carreira dele não é por briga contra rebaixamento. É sobre por que com um investimento tão alto você não conseguiu ser campeão. Por que com tantos jogadores bons ao seu lado você não foi bola de ouro? Por que você, ao lado do Mbappé e do Messi, não conseguiu ganhar uma Champions? É outro nível de cobrança. É a cobrança que você tem por resultado mais alto e não para fazer o básico. Alia-se a isso também a falta de mentalidade que o Neymar sempre teve em momentos de revés. O Neymar não reage bem à derrota nunca. Pode estar bem, pode estar mal. Ele sempre tem uma resposta atravessada, ele sempre tem uma risadinha na resposta. Ele vai bem e perde, e o cara faz uma pergunta para ele assim, tipo, você não acha que você podia fazer mais? Aí ele dá aquela risadinha de deboche. Ele não sabe trabalhar nesse ambiente de pressão. Pressão negativa, pressão que o torcedor tá puto. Porque ele foi trabalhar da carreira inteira e a vida inteira dele nesse mundo de algodão doce que ele vive, em que ele é o maior ser humano do planeta, em que ele é incontestável, em que ele é gênio, em que ele é um cara dentro da profissão dele que é um dos melhores. E se você olhar para trás, você vai entendendo muito bem isso. Quando o Neymar faz as escolhas erradas da carreira dele, ele recebeu crítica. Mas, em termos de carreira, ele sempre foi para frente. Você pode questionar o tamanho do para frente que ele foi, mas veja, ele começa no Santos em 2009. 2009 não foi um ano brilhante do Santos, mas passou longe de ser um ano de briga por rebaixamento. Ele entrou num ambiente neutro. Não tinha pressão e ele era a notícia boa do negócio. As pessoas queriam ver ele. O time meio que conseguia um resultado ali, perdia aqui, mas não foi um negócio absurdo, de ruim. Em 2010, ele estoura junto com um time que brilhou o olho de todo mundo. Ou seja, o Santos tinha uma cobrança. A frase lá do Ney Franco, quando ele fala que estamos criando um monstro, não era porque o Neymar era um chinelinho e o Santos precisava dele e ele não entregava. Pelo contrário, ele estava tão em alta que ele já se sentia dono do negócio. Em 2011 ele ganha uma Libertadores. Aí ele vai ali para jogar o Mundial, toma um pau do Barcelona, mas cara, aí era o melhor Barcelona, meio que é um vexame, mas ele volta para 2012 ainda muito bom, sobrando muito, sendo só ele o time basicamente, porque aí o Muricy estraga tudo. E em 2013 ele vai embora. Vai embora para fazer um dos maiores trios de ataque da história, com Messi e Soares. Ganha Champions, ganha uma porrada de coisa lá fora, não ganha a bola de ouro. Depois, aí ele erra na questão de condução da carreira, no sentido histórico e não no sentido financeiro, que é ele escolhe ser o 10 do PSG para fazer o PSG ganhar uma coisa que não existia lá, que era Champions. Eu acho que aí ele erra. Mas em progressão de tamanho, ele aumenta. Ele vira um símbolo do PSG. Ele faz temporadas na França muito boas. Tanto que a Copa dele, que ele faz ali, também é muito boa. O Neymar faz o gol mais decisivo da Copa inteira para o Brasil
e depois o pessoal entrega a rapadura. Sempre o nome dele está associado esportivamente a uma coisa positiva, ou de desempenho, ou de protagonismo, ou de movimentação de atenção. E aí ele machuca depois, daí sim ter feito uma progressão só financeira e não de carreira, que foi para ir para o Al Hilal. Ele machuca, fica um tempo fora, aí o pessoal já entra naquela de, só machuca, não joga mais, é ex-jogador. Ele faz o movimento para o Santos. E eu acho que na cabeça dele estava muito claro, voltar para o Santos somente com a minha aura vai ser possível retomar. O Santos não tá bem? Não tá bem, mas eu também não tô bem, então a gente junto caminha junto. Ele volta e ele não lê um cenário muito óbvio. Depois da lesão e com a idade que ele tem, necessariamente ele precisa entender que ele já não é mais aquele cara de 22, basicamente, né? 23 ele ficou fora. Ah, ele não é mais o cara da arrancada. Ele não é mais o cara da ponta esquerda que rabisca e vem trazendo 4, 5 caras no drible. Ele é diferente agora. Ele é pior? Não. Mas fisicamente ele tá diferente. Ele precisa saber ler isso aí. Como um jogador extra-classe, ele precisa ler. É igual você querer comparar, muito mal comparando, a movimentação que o Cristiano Ronaldo fez ao longo da carreira. Ele também era aquele cara de velocidade, riscador, que abria espaço, que fazia profundidade. Com o tempo, ele vai aprimorando características e vai migrando para uma função mais específica dentro da área. Essa é a função que o Neymar tem que ser hoje. O Neymar tem que ser o cara que tem o meia como um parceiro e o atacante como um parceiro. Ele tem que ficar nesse sanduíche tático. Por quê? Ele não dá para ele ser o 10, porque como 10, ele não consegue mais repetir a velocidade, o arranque, a explosão que ele deveria ter, e ele vai ser muito caçado no meio-campo. Como 9, ele não pode ficar preso no meio dos zagueiros. Qual que é a melhor opção? Ele ficar no meio do caminho. Por isso que a ideia do falso 9, ela é tão aceita. Ela é aceita porque o Santos faz uma condição em que ele consegue sair da área e se movimentar e ele consegue estar na área para finalizar. Essa é a ideia do falso 9 que está todo mundo dizendo que ele tem que ser. É porque você não quer ele preso a uma função só. Você não quer cravar que ele vai ser o 9, você não quer cravar que ele vai ser o 10. Tem que ser um 9,5? Não sei. Mas o fato é que ele precisa jogar perto da área, porque perto da área ele ainda tem recurso suficiente, ou talvez mais do que suficiente, para criar as oportunidades. Só que, nesse time do Santos, ele ainda não achou essa posição. Porque o time do Santos é uma bagunça. O entorno dele, além de ser uma bagunça, é fraco. Os caras do Santos claramente não entendem o que o Neymar quer dentro do campo. Os gestos que ele faz em todos os jogos, de passa, corre, entra, porque os caras não enxergam o jogo igual ele. Eles não enxergam. Simplesmente eles não enxergam. E isso vai irritando o Neymar, porque ele foi acostumado a jogar com os caras que conseguiam minimamente ler o racional dele. E com o Santos ele não consegue. E aí está o ponto principal. O Santos, quando vai jogar com o Neymar, ele tem que girar em torno do Neymar. Não é o Neymar mais o Guilherme, mais o Tiquinho Soares e mais o Zé Rafael. Não, esses caras têm que correr para ele, têm que fazer a função dele, têm que entender o que ele precisa. E essa frustração é que está se acumulando no Neymar. Essa falta de conseguir entender por que esses caras não conseguem fazer os movimentos que eu preciso, ele não está acostumado. E o mental do Neymar nunca foi dos mais fortes do mundo, ele sempre cai em pilha. Você tem ele em xeque como jogador por conta do físico. Você tem ele tendo decisões pessoais que sempre acompanharam ele na carreira, mas agora tudo é associado à questão do físico. Ah, ele vai na Kings League, é ex-jogador. Tá vendo? Ele não consegue jogar mais de 10. Ex-jogador. E ele vai para um time que, além de não ter as peças que ele precisa, não tem um técnico que consiga fazer isso acontecer. E eu explico isso no vídeo número 1, na parte 1 desse vídeo. E ele não tem companheiros que acompanhem. Não tem um cara que ele fala assim: você vai ser meu melhor amigo, você sabe o que eu tô fazendo. Vai jogar eu e você. Ele não tem esse cara. E aí tá o problema. Ele tem que fazer muita coisa.
E ele vê, além disso, a torcida do Santos num momento que ele nunca viu, que é uma torcida machucada, é uma torcida que não aguenta mais sofrer, que só vê o time tomando pau o tempo todo, que se acostumou, entre muitas aspas, a olhar para o Mirassol 3, Santos 0 e ter um grupo de jogadores que vai chegar no vestiário e falar igual ele repreendeu um jogador lá. Ah, não, vamos levantar a cabeça que quarta-feira tem mais. Não é, isso não é normal. Ele não está acostumado a estar num ambiente desse, um ambiente desmontado como esse. E ele não tem mental suficiente para ser um cara de força, de trazer esse grupo, de arrebatar. Ele não é esse cara. Ele não é esse líder. Ele tem função de líder, ele exerce uma função de liderança, mas ele não é esse cara que vai ser capaz de conduzir o grupo a um caminho de estabilidade. Ele não é esse cara. Ele é a joia do negócio. Ele brilha no meio do negócio, mas ele não é capaz de trazer todo mundo em volta. Esse é o ponto. Aí que precisa reforçar a figura do técnico. Um técnico forte, você fala assim, Neymar, é o seguinte, o teu papel é esse aqui, você vai definir jogo pra gente. O meu papel como técnico é fazer com que esse entorno funcione para você decidir jogo. Isso é a minha responsabilidade. Não se preocupa quem vai ser escalado, não se preocupa a formação tática, não se preocupa com nada disso. Esses caras farão os movimentos corretos para que você ache os caras. O que que você consegue me entregar hoje dentro de campo? Você me entrega passe, você me entrega movimentação e você me entrega finalização? Ótimo, eu vou usar do melhor jeito o seu passe. Ah, em profundidade, eu vou fazer esses caras afundarem. Ah, não, você quer tabelar, então a gente vai construir um jogo que seja mais associativo. Ah, não, você quer jogar lá na frente, então eu vou, sei lá, botar lateral para fazer cruzamento para você fazer gol de cabeça. Aí que tá o descasamento maior. O Neymar não tem para onde olhar. E aí ele pega num cenário em que até ele está sendo vaiado pela torcida porque ele não está conseguindo jogar, ele não sabe reagir a isso. Eu não tô passando pano, eu tô só dando contexto, porque parece que o Neymar do nada virou um baita de um arrogante que tá querendo, igual o Jorge Igor falou, querendo ensinar o torcedor a torcer, mas eu acho que assim, é o reflexo de um cara que nunca viveu isso também. Tá certo, o cara tem 34 anos, deveria responder melhor, deveria estar mais focado e não prestar atenção na torcida. Eu concordo, tá correto. Mas para ele isso tudo é muito novo, ainda mais do Santos. Ele nunca viu o Santos nessa situação. O torcedor que está aqui há 5 anos vendo isso não está acostumado até hoje. Imagina ele chegando agora. O Santos precisa de um líder fora de campo, um técnico de qualidade, um cara de respeito e respaldo e um cara que seja o melhor amigo do Neymar. Porque dentro de campo ele não vai ter esse cara. Se o Santos for taticamente muito bem montado e montado para funcionar com o Neymar, com um técnico que saiba o que está fazendo, que tenha caixa para fazer isso, o Santos sai desse buraco. Qualquer outra solução em que o técnico chegue no grupo e trate todos iguais, ou não trabalhe em cima de valorizar o que ele tem como camisa 10, o Santos não sai do lugar, porque esses caras não conseguem repetir tudo isso. Já está provado há mais de ano isso aí. Conta para mim nos comentários o que você acha. Deixa o like. Fiz duas, parte 1 e parte 2. Não deixa de dar uma olhada aí nos vídeos, vou colocar aqui na relação também. Tô de volta no próximo episódio. Um abraço. Tchau.